eu pensei em trazer realmente meio que em passo a passo. Então, como que a gente fez na prática para resolver isso, que era tão dificultoso, e para chegar até onde a gente está hoje e o que a gente almeja para frente, porque, óbvio, não é o ápice hoje ainda. Com certeza não. Com certeza não. Não. Eu começo, então. Na minha visão, o que acontece? Primeiro passo É legal que a gente não todos... combinou isso, então vai ser bem natural. Espero que você goste. Eu acho que tá ficando muito massa esse episódio. Você tá gostando? Se tá gostando, coloca um comentário aí, clica no coraçãozinho, já manda pra galera que você precisa mandar esse vídeo, talvez pro seu mozão, pra algum parente seu que tá meio brigado lá por conta de dinheiro, já manda lá. Como quem não quer nada, sabe? Olha esse vídeo aí desse casal aí, que vai ajudar bastante. Bora. Então, assim, ó, primeira coisa de tudo, eu acho que foi o que funcionou pra gente, sem nem a gente saber que isso faria parte do processo de cuidar das nossas finanças. Foi o autoconhecimento individual, né? Sim. A gente sempre ser muito aberto e disposto em nos desenvolvermos enquanto pessoas primeiro, para depois a gente se desenvolver enquanto casal. Porque a gente fala hoje que a gente é um só e tudo mais, é uma crença que a gente compartilha, mas antes de realmente a gente se unir, se tornar um só, a gente precisa estar completo, porque senão junta duas metades defasada, quebrada, no meio do caminho vai dar ruim. Aí junta as duas, vira inteiro quebrado. Vira uma moeba, tipo, não rola. Não, e o ponto legal para complementar o que você tá falando é você conhecer você e o outro. Perfeito. Porque a gente, normalmente você conhece o seu parceiro ou sua parceira de uma forma assim até que você pega os pontos para jogar na cara, né? Então, exemplo, você é assim porque você tá errada e pá. Então, é entender, cara, se eu tô olhando os pontos negativos dela, os pontos fracos, como é que eu olho com um olhar mais empático, mais compassivo, para que eu entenda, beleza, se ela tem dificuldade com isso... Como que eu posso ajudar? Como eu posso ajudar, como eu posso me comunicar para não gerar um gatilho em você? Eu acho que esse talvez foi um dos pontos que a gente melhorou muito. Então, eu assim, acho que tem... toda vez que acontece isso, ele faz isso. E isso é negativo dele. Então, peraí, como é que eu mudo meu jeito de falar, de lidar, de me comportar? Os dois melhoramos nisso. Para que nisso. ele melhore nesse aspecto. Porque se eu falar A e ele falar B... vai dar ruim. Então, como é que eu falo B para ele falar C? Perfeito. E aí foi o ponto que melhorou bastante. Então, começa a fazer essa reflexão. Que a gente quer que o outro mude sem a gente mudar. Então, aí complementando o que a Gabi falou, você precisa mudar você para você mudar o outro. Para melhorar a situação com o outro. Para ajudar o outro a se melhorar, né? E tem o contrário também. Você falou sobre alguém que vê só os pontos negativos. Tem o romantizar o outro também, né? Colocar o outro no pedestal e se colocar como uma pessoa inerte. Tem isso também. É você transferir toda a responsabilidade de um relacionamento pro outro. Isso é complicado, porque daí... Imagina, a outra pessoa tá numa... Isso também foi um ponto que a gente melhorou muito. A outra pessoa tá numa fase de baixa. Só que é aquela pessoa que é o pilar da relação, pilar da família. Cara, aquela pessoa não tá bem, como que faz? A família não roda, a vida não roda? Não, tipo, precisa ver esse equilíbrio, né? Sim, perfeito. Então, acho que foi muito massa o que você falou, o complemento, então, o autoconhecimento... Obrigado, amor. É muito mácio, não muito massa. Muito massa. Então, o autoconhecimento e o compartilhar esse conhecimento com o outro através da comunicação, e eu acho que, complementando isso ainda, é estar disposto a conhecer o outro, né? Porque dentro de um relacionamento, de qualquer relação, na verdade, tanto você com você mesma quanto com as outras pessoas, todo mundo tem luz e sombra, e às vezes a gente só enxerga um lado ou outro, então estar disposto a enxergar todos os lados daquela pessoa, que afinal, pelo que a gente acredita enquanto casamento, vai passar a vida inteira com você, né? Então, essa parte é muito importante. Essa é a ideia, senão não casa. A gente tá passando várias crenças sobre relacionamento, a gente pode fazer um curso sobre relacionamento. Com certeza, isso já é um plano antigo que um dia vai sair do papel. Quem sabe, né? Quem sabe? Cenas dos próximos capítulos. Tô me sentindo Bruno Perini e Malu Perini aqui. Então, e aí... Nossa, mas que risadinha, mas... Foi uma risadinha que saiu meio fininho no final. Então, depois dessa etapa de mergulho, eu acho que em si mesmo... a comunicação é um ponto muito importante. E aí, às vezes, as pessoas não têm ferramentas para se comunicar. Então, eu acho que buscar ser curioso, que foi uma coisa que a gente aprendeu. Então, tipo, beleza, eu preciso melhorar esse ponto, que para melhorar nosso relacionamento aqui, como eu faço para melhorar? Vai buscar a ferramenta, vai buscar alternativa, vai buscar... Faz diferente, porque às vezes a pessoa faz igual e aí fala, nossa, mas você é burro, você não ouve.
cara, mas fala diferente então. É só falta de repertório, falta de vontade. Isso. Vai buscar, sabe? Hoje em sim. dia a gente tem informação em tudo que é canto, não é porque... Continua assistindo os vídeos aqui do meu canal Márcio isso. Carribeiro, que a gente vai falar sobre tudo isso aí nos outros episódios, aqui e também nos vídeos. É isso, e assim, tipo, realmente tem conteúdo gratuito, tem gente falando sobre isso o tempo todo e não é desculpa você não buscar ferramentas para se desenvolver. Então, eu acho que esse é um ponto. Uma vez que está alinhado e que você já tem um relacionamento, seja ele, por exemplo, um namoro, um noivado ou um casamento. Eu acho que namoro, noivado e casamento são estágios diferentes de um mesmo objetivo e todos esses comportamentos e crenças e tudo mais, quanto antes eles são inseridos em uma conversa, em um bate-papo, melhor, mais fácil, né? De ter, né, todos esses ajustes lá na frente. Mas entender em que momento do seu relacionamento você tá, né? Se você ainda está namorando aquela pessoa, eu acho muito importante comunicar as coisas que você acredita, comunicar aquilo que é importante pra você, comunicar aquilo que é inegociável pra você e também ouvir do outro, porque depois que você decide noivar e casar, depois querer resolver isso tudo no casamento, é lógico que não é impossível, porque... Enfim, tem que acontecer, mas é muito mais difícil. Então, se as pessoas têm maturidade para fazer isso durante o processo ele existe exatamente para isso. Então, ali no namoro, eu acho importante ter isso. No nosso namoro, a gente sempre viveu, eu acho. Eu acho que a gente, no namoro, plantou muito essa coisa do relacionamento, do apoio, do apoiar um ao outro a empreender, ir para cima e tal. Então, a gente se apoiava a crescer, então... e a gente sabia o que a gente queria para o futuro nesse aspecto, então foi uma base boa plantada ali, e a gente já meio que dividia tudo desde sempre, né? Desde que namorava. Então já era um comportamento já dividido, a gente já meio que sabia das coisas um do outro, não tinha segredo nem nada, mas não era junto ainda. Sim. E aí logo que a gente noivou, por exemplo, passando para a etapa do noivado, que daí já é mais sério, né? Eu tô fazendo um monólogo aqui, né? Eu falei pra você, ela dominou os 2 podcasts. Passando para a etapa do noivado, alguns noivados são diferentes do nosso, por exemplo. O nosso foi muito rápido, o noivado e o casamento foi coisa de 4 meses. Porém, tem casais que já começam a coisa do planejamento antes, no noivado. Então, talvez para essas pessoas, para esses casais que conseguiram fazer, pô, vamos casar? Vamos. O que você quer? Quero um casamento de 200 mil? Quero. Cara, esse casal teve que dar um jeito de se planejar. Então, eles já plantaram uma coisa boa ali que pode ou se perpetuar no casamento, ou era o objetivo que eles tinham ali, pronto, acabou, passou, eles voltam a ter outros comportamentos, porque isso acontece, Esse é um ponto que eu falo muito em palestra, em curso, com a minha equipe, em cliente. Eu acho que eu já falei aqui no podcast, que é essa parada do objetivo, né? Então, eu sempre uso o objetivo maior ali, principalmente num casal, porque num casal, quando decide casar, a maioria das vezes existe amor. E um amor muito forte, uma vontade muito forte, né? E aí, às vezes o casal nem tem tanta grana assim, nem tem tanta renda, não tem dinheiro guardado, não tem um padrão de guardar dinheiro, nem o costume de se organizar para comprar coisas, conquistar coisas. Às vezes você olha o histórico para trás ali, eles não tiveram nada de conquista material, financeira. Só que na hora que bate o tchan, como no filme lá do Hotel Transilvânia, né? Bate o tchan. Bate um louco ali que ele fala, cara, vamos fazer e vai dar certo. E aí, 200 mil em 2 anos, junta 200 mil, aí faz hora extra, aí junta, aí vende coisa, aí faz, aí se ajusta e paga a festa. E aí eu falo, cara, como é que duas pessoas que não tinham um padrão nenhum de guardar dinheiro, de conseguir fazer o negócio, constroem um negócio gigante, assim, que é uma festa lá, e hoje virou uma indústria mesmo, bem caro. Como é que consegue? Por conta do objetivo, por conta da vontade latente. É o plano A, não pode ter plano B. Porque eu já dei convite, já falei pro mundo inteiro que eu ia casar, tá todo mundo esperando, então o que vão pensar se for uma porcaria o casamento? Então tem que ter. E aí a pessoa faz aquilo que ela não fez a vida inteira. Só que acontece muitas vezes que acaba o casamento, casou, beleza, lua acaba de os mel. objetivos, tipo... Aí a pessoa fala, beleza, agora eu posso descansar. Aí descansa em berço esplêndido e não faz mais nada, anda de lado a vida inteira. Talvez no máximo vai financiar uma casa, e tá tudo certo também, não tô aqui pra julgar. Mas ela vai financiar uma casa ali e andar de lado sem nenhuma aspiração maior. Porque esqueceu desse fogo, dessa paixão. Então esse ponto que você tá falando de a pessoa entender o
o como fazer, né? Então eu já fiz um modelo que deu certo lá atrás, porque eu não posso repetir isso todo Replica. ano. Qual que é o próximo sonho? Qual que é a próxima coisa que você quer fazer? Se fizer isso a cada 2 anos, daqui a pouco Caramba. a família tá com mais de 1 milhão em Em 5 patrimônio. anos, tipo, Exatamente. se a gente puxar essa matemática, né? Exatamente. E aí, assim, pegando essa linha de raciocínio, depois do noivado vem o casamento. Para algumas pessoas acontece isso, né? No nosso caso, foi muito rápido. E a gente casou porque, tipo, a gente queria casar. A gente queria viver junto, a gente queria e tudo mais. E foi muito rápido. E também tinham outras questões, enfim. E a gente casou. E, tipo, também nunca foi o meu sonho e nem o dele ter um negócio grandiosíssimo, super badalado, nem caro demais. A gente queria algo que fosse a gente, né? Então foi muito mais fácil de fazer, foi mais rápido. Não precisamos, na verdade, não é que não precisamos, não tivemos planejamento pela, entre aspas, urgência da coisa que a gente queria colocar e também pelo fato de... Mas eu vou discordar. Eu acredito que a gente teve planejamento. Dentro do nosso modelo, a gente planejou. Isso, mas o que eu quero dizer é que a gente não teve o planejamento Gigantesco. igual esses casais. Isso. É importante colocar, porque vai que as pessoas entenderam parece assim. que casou do nada. Tipo, vamos lá e é nóis. Amor, não é que a gente casou do nada. A gente noivou em setembro e casou em janeiro. E realmente, o noivar em setembro foi tipo assim... A gente tinha comprado uns móveis, que foi uma super oportunidade... Eu nunca quis morar junto sem casar. E antes, no namoro, o Márcio sempre soube. Por isso que eu falei da importância de você comunicar pra pessoa que tá com você o que é importante pra você. Eu sempre falei pra ele assim, ó, amor, não ligo de ter festa, não ligo nem nada. O que eu quero é um pedido de casamento top, porque pra mim o sim significa muita coisa. Eu aceito casar com você naquele momento. Eu quero que seja top, quero que seja especial, quero ser surpreendida. E ele me surpreendeu, tipo, muito, assim. Eu conto isso? Eu vou contar, não tô nem aí. Claro, a parte boa tem que falar, gente, né? Até porque... Como não? Isso daí é um negócio que foi tão assim que ele tem que ser contado o tempo todo pra valer. Claro, exatamente. Eu era maquiadora, né? Eu vou contar olhando pra cá, porque ele já sabe dessa história, eu já contei milhões de vezes com muito amor e carinho. Eu era maquiadora. E eu tava lá, não sei se você sabe. Ele tava lá, verdade. Eu era maquiadora e eu era, assim, tipo, alucinada por maquiagem. Lembra que eu falei do consumismo, do vício e tudo mais? Todos os cursos que existiam no ano inteiro eu fazia, tipo, todos. E a gente tinha feito um curso de casais um pouco antes, que contribuiu muito para o nosso desenvolvimento, para essa decisão, para essa certeza e tudo mais. Já tinha tomado essa decisão dos móveis e tudo mais, e aí ele queria me pedir em casamento e eu fui para um curso. De um dos maiores maquiadores do Brasil, o Helder Marucci, assim, eu era fanzaça dele. Resumindo a ópera, eu tava nesse curso e ele conversou uns dias antes com a equipe do cara, perguntou se podia fazer o pedido lá no palco. E assim aconteceu. Eu tava no intervalo, no período da tarde, ele super falando comigo no WhatsApp ali, tipo... Ai, amor, tô com um problemão aqui, ai, nossa, não sei o que, eu tentando acalmar ele. E ele já estava no lugar, no ambiente, lá no bastidor, com um buquezão de flor. Assistiu o curso todo na faixa. Assistiu o curso inteiro, podia até pegar certificado praticamente, né? E aí, no meio do intervalo, começou a tocar uma música, eu olho pra frente, foto nossa no telão, não sei o que, e todo mundo, e eu branca, tipo, sem meio que entender o que tava acontecendo, demorei uns segundos pra cair a ficha. E aí a galera que tava em volta de mim percebeu, é você, eu, vai lá. E eu desci, ele apareceu, não, eu não desci, ele apareceu no cantinho do palco com um buquezão na mão. Gabriela, você pode descer aqui? Eu, e tremendo que nem vara verde, tomei um tombo na escada, que eu sou um pouco desastrada, tava um pouco nervosa. Muito. Sou muito desastrada. Aí desci lá, foi lindo, ele fez um vídeo no telão, ajoelhou e me disse que eu queria casar com ele. Foi, tipo, maravilhoso, perfeito, inesquecível. E, tipo, por mim ali eu podia, né, não precisa de mais nada. Inclusive, até uma outra coisa engraçada. Como eu falei, depois dali, pra mim, não precisava de mais nada. Os meus pais já tinham abençoado, porque ele já tinha pedido pros meus pais antes, tipo, como eu sempre queria que fosse. E aí, depois que a gente já tava noiva, a gente sentou no shopping aqui e começamos a ter uma DR, assim, do tipo, o que nós vamos fazer? Beleza, a gente tá noivo, mas como vai ser o casamento? Porque a gente não fazia questão de nada grandioso, só que, socialmente falando, a gente meio que sabia que era esperado alguma coisa da gente, né? E a gente sentou e falou, tá, mas pra quem a gente vai casar? E aí, enfim, foi um casamento mais simples, menor, no período da manhã, um almoço e tal. Por isso eu disse que não houve tanto planejamento como
essas pessoas que gastam 100, 150, 200 mil pra fazer um casamento. Ou mais, né? Que hoje Mais, tem gente que né? gasta 1 milhão no casamento. Muito mais. E aí demora muito mais Pergunta tempo, pro Alok né? lá quanto que ele gastou no Pois dele. é. Ah, mas daí não precisa de muito planejamento, né? Só precisa de planejamento pra como eles querem que aconteça o negócio, não do exatamente. financeiro. Mas Mas trazendo esse ponto, então, tipo, a gente meio que pulou esse planejamento. Mas foi um alinhamento de expectativa. Isso que é importante também. Porque às vezes tem esse desalinhamento. Um exemplo, às vezes dentro de um casamento, um lado quer uma festa tipo nível Las Vegas Sim. e o outro nem quer. Mas aí acaba abrindo... Ah, tá bom, vai pelo outro. E não tem um alinhamento de tipo, como com é que faz. certeza, foi alinhado. É. Eu digo que não teve o planejamento financeiro porque a gente não precisou. Primeiro, porque foi pequeno. Segundo, porque eu tinha sido mandada embora do banco recente. Então, a gente tinha um dinheiro lá. Inclusive, eu falo hoje, a gente sabe disso, né? Que se nós tivéssemos nem planejado, mas pesquisado mais, a gente teria gastado muito menos. É que como tinha o dinheiro lá, e eu, vai rápido, eu fui fazendo qualquer coisa. E ele, como não tava muito nem aí, ele falou, amor, surpreenda-me no casamento. E eu fui organizando tudo e ele só apareceu lá, lindo e belo, no altar. E foi perfeito. E aí, por que eu falo que a gente meio que perdeu essa etapa? Porque muitos casais planejam ali, então meio que alinha. E, como eu falei, alguns se perdem, outros continuam. A gente já pulou, entre aspas, direto pro casamento. E aí, existe, quando as pessoas se casam, essa mudança de identidade mesmo, né? Entre dois seres que são individuais para um ser único. Inclusive, isso muda mesmo. Tipo, eu me chamo Gabriela Ribeiro hoje. As pessoas não conseguem entender o quanto isso muda uma pessoa de verdade. Tipo, eu mudei muito em vários aspectos e o nome é uma consolidação simbólica disso, né? Desse meu papel. Sim. É o processo de identidade mesmo como um todo, né?